Canal 69 na área para falar de cabuloso. É o Cruzeirão cabuloso. Entrou em campo ontem e fez bonito, bonito. Matheus Pereira, Caio Jorge, ó, torcida enchendo o estádio. Tá de parabéns aí. Vamos falar um pouco dessa partida de ontem. Que o Cruzeiro precisava vencer para poder reassumir ali a vice-liderança, pelo menos, né, na tabela, porque o Palmeiras tem jogos a menos, né, jogos para fazer, e pode aí reassumir de novo a vice-liderança, e vai ficar essa briga aí, cara. Vamos falar. Aos 19 minutos, o Matheus Pereira abre o placar com um gol e uma participação, mais uma participação em gol, né, do Caio Jorge, que cruza a bola pro Wanderson, o Wanderson pega, ajeita o Matheus Pereira. Cara, é um gol sensacional. Um gol de raríssima felicidade. E, sinceramente, só mostra o quanto o Matheus Pereira é diferente. O quanto o Matheus Pereira é um cara que pensa fora da caixa quando se trata de jogar bola. Ele simplesmente tira o peso da bola e, na entrada da área, consegue cobrir o Rocher, que é um goleiro muito alto. E, assim, ninguém esperava aquela finalização. Alguns, tem gente que está falando que ele tentou cruzar, mas sinceramente não tentou, porque ele já tentou fazer isso outras vezes, inclusive contra o Boca Juniors, a bola bate na trave, ele quase consegue essa finalização, mas de fato o Matheus Pereira ele é um cara diferente, é um cara que ele tem muito essa questão sentimental, que quando o time está mal, o Matheus Pereira às vezes cai de rendimento, mas quando o time embala, o Matheus Pereira ele segue o ritmo do time. E, cara, ditou o ritmo do jogo ontem. Jogou muita bola e foi coroado com esse gol de raríssima felicidade. Para mim, aí, um dos gols, se não o gol mais bonito do campeonato até agora. Eu não tenho muitas dúvidas, não. Se não é o primeiro ali, tá o top 3 de gols mais bonitos do campeonato até agora. Muito, muito bonito o gol. Parabéns, Matheus Pereira. E o Cruzeiro que tem tido um problema com a constância. É que o Cruzeiro ataca, pressiona, 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 pressiona e pressiona muito bem. Faz o gol. Quando o Cruzeiro faz o gol, o Cruzeiro está tomando o gol. Logo minutos depois, o Cruzeiro sempre está tomando empate. Né? Foi assim com o Santos, foi assim com o Ceará. E isso causa um momento de instabilidade na equipe e na torcida também, que a torcida já não pode mais comemorar um gol do Cruzeiro. E, curiosamente, às vezes que o Caio Jorge está abrindo o placar, pelo menos os dois últimos jogos, ele tomou um empate, tomou a virada. Dessa vez quem abriu o placar foi o Matheus Pereira. Ainda bem. Matheus Pereira abre o placar, o Cruzeiro toma o gol logo em seguida com o Tabata, num gol também muito bonito. Foram 3 golaços, né? Foram 3 golaços. Numa finalização ali de fora da área ali, no cantinho, o Cássio não conseguiu chegar. E o Inter, a partir do gol, o Inter também ficou naquele receio de se expor muito. E o Cruzeiro começou a minar a defesa do Internacional, com várias finalizações. O Rocher foi muito requisitado, foi um goleiro que foi muito, trabalhou bastante, né? Teve várias chances aí o Cruzeiro de poder aumentar o placar. E no segundo tempo, aos 13 minutos do segundo tempo, brilha a estrela de William. Vocês acham que eu ia falar de Caio Jorge, né? Mas o Caio Jorge já é esperado. A gente já espera isso. Mas o William vinha numa inconsistência que bola no pé do William, preocupação para a torcida. E o William ontem conseguiu fazer um passe, cara, conseguiu dar um passe, uma assistência ali brilhante. É o nível de jogador que é o William. A gente espera isso do William. O torcedor espera isso do William. E o William conseguiu dar essa assistência e o Caio Jorge, recurso é o que ele tem de sobra. Recurso é o que não falta para o Caio Jorge. Gente, que gol sensacional. Recebe o passe rasteiro, invadindo, atacando a área, ele faz muito bem isso. Atacando a área, o Rocher sai e ele consegue dar uma toquinho por cobertura. Gol do Cruzeiro, 2-1 de virada, para acabar com essa história de Cruzeiro fez gol, empatou, toma a virada. Fez gol, empatou, toma a virada. O Cruzeiro dessa vez retribuiu e virou o jogo para cima do Internacional após o empate do Internacional. O Cruzeiro vira o jogo
E a partir daí o Cruzeiro não sofre mais sustos, né, do Internacional. O Cruzeiro consegue administrar bem. Parece que o que assustou o Cruzeiro é o empate. E é aquela questão, aquela instabilidade. Pô, será que agora vai tomar virada? Quando o Cruzeiro reassume a postura no jogo, o Cruzeiro passa em campo. O Cruzeiro não dá muita chance para o Internacional. E o Cruzeiro é um time que ele não precisa de muitos toques na bola, ficar tocando bola para um lado, para o outro, cansando o adversário. O Cruzeiro ele é um time que ele é muito reativo e é muito preciso nos passes verticais, que são os passes de 2, 3 passes, já deixa alguém em condição de finalizar, de chutar para o gol. E o Caio Jorge faz muito bem isso, né? Então, assim, Cruzeiro muito bem ontem. Teve ainda a expulsão do Borré, que o Eduardo, na partida contra o Vitória, ele deu um carrinho no Gemerson e foi expulso, né? E ainda pegou o gancho, né? Teve aí uma punição por causa desse carrinho, coisa que eu não sou muito a favor, tá? Lance de jogo, depois, fora do campo, vai lá e pune o jogador. Pune o jogador já é punido com cartão vermelho. E o Borré, cara, ele deu um carrinho após o Christian recuperou a bola, deu um carrinho no Borré, recupera a bola, vai na bola. O Borré, logo em seguida, ele dá um carrinho com as duas pernas. Ele tira as duas pernas do chão. Ele é um. Cara, aquilo dali tem que pegar, no mínimo, uns 4 jogos. No mínimo. Por quê? Porque foi o que o Eduardo pegou. Então, no mínimo, tem que ser isso. Porque foi muito mais violento, foi muito mais desnecessário. E sim, foi totalmente na reação. Ele foi reativo, porque ele toma o carrinho, só que o Christian vai só na bola, ele pilhou com aquilo e, sinceramente, deu praticamente um golpe de ter que engolfar no Christian, cara. Então, assim, só o atento para esse lance. O Cruzeiro que vem recuperando agora a confiança de jogar dentro do Mineirão, diante da sua torcida. E tem os próximos jogos. O Cruzeiro agora vai pegar o Atlético Mineiro, na Arena MRV, né? O primeiro jogo, o jogo de ida aí na Copa do Brasil. E é bom que já chega com moral, né? O Atlético empatou, o Cruzeiro já chega com moral. O Inter pega o Fortaleza em casa. E o Cruzeiro também, após esse jogo do Atlético Mineiro, o Cruzeiro pega o São Paulo dentro do Mineirão. O Inter, né, pega uma sequência complicada para o Internacional, que vai pegar o Fortaleza em casa e depois pega o Palmeiras fora de casa. Então, assim, o Internacional, cara, ele não está conseguindo manter essa consistência de resultados jogo após jogo. E isso acaba que vai minando a confiança do time. Eu assisti a entrevista do Roger Machado e ele, cara, assim, ele é muito lúcido. Acredito que ele não deva deixar o cargo, porque tem a confiança, e ele tem a confiança no trabalho dele, e assim como ele disse, os atletas ainda têm confiança no que ele pode entregar. Então, eu acredito que ele deva continuar no cargo, pelo menos, né? Futebol não tem verdade que dura 24 horas, até as próximas partidas. Esses próximos 2 jogos aí vão ser determinantes, porque o Inter precisa vencer o Fortaleza diante da sua torcida e depois vai ter que buscar um resultado fora contra o Palmeiras, que está na briga ali direta pelo título, né? E lembrando que amanhã tem convocação, né, da lista de convocados para a seleção brasileira, para os amistosos da seleção, contra Chile e Bolívia, se eu não me engano. E eu queria deixar um destaque aqui rapidinho, porque o Cruzeiro tem até então 4 jogadores que a gente já sabe que estão nessa lista larga, que é uma lista que ela não é uma lista oficial, é uma lista com uma ampla lista ali com vários jogadores. E depois eles vão enxugando essa lista e chegam nos 20, 23 nomes, né? E Caio Jorge está nessa lista, Matheus Pereira, Kaique e Fabrício Bruno, que estão nessa lista larga. Mas, de fato, eu acredito, essa é ótima.
acredito eu que o Caio Jorge não deva ser convocado, embora eu acho que isso é uma barbaridade. Mas por que eu acho que não vai ser? Porque eu não acredito que o Ancelotti vai levar três atacantes. Por que três? Porque provavelmente o João Pedro e o Igor Jesus, que estão muito bem, você ainda tem o Richarlison também, que está muito bem, mas não acredito que. Acredito que entre o Richarlison foi escolhido o Caio Jorge, pelo momento vai levar o Caio Jorge, por ser mais novo e ganhar confiança e tal. Mas eu acredito que o João Pedro e o Igor Jesus serão convocados. Sendo assim, acredito que caso o Ancelotti opte por levar três atacantes, acho que o Carlos Jorge está nessa. Mas se não, eu acredito que ele não vai deixar de fora o João Pedro ou o Igor Jesus para poder convocar o Caio Jorge, beleza? Matheus Pereira, provavelmente esse aqui eu chuto que estará convocado, por quê? Porque o Neymar pode ficar de fora, porque foi o Ancelotti foi comunicado do edema que o Neymar teve na coxa e aí fica nessa dúvida se leva, se não leva. E aqui, cara, é mais uma questão que assim, a gente espera muito do Neymar, só que eu acho que o tempo de esperar pro Neymar já passou. Esperar pelo Neymar hoje se torna um erro. Ele bem tem que jogar, mas de fato o Neymar não está bem e há um bom tempo, né? Veio com a sequência de 7 partidas. E, de novo, novamente, assim como quando chegou no Santos, deu muita minutagem para eles, machucou, novamente o Neymar pode ficar aí fora de uma colocação. E chega a época de Copa do Mundo, é incrível, né? Época de Copa do Mundo para o Neymar é terrível, é terrível. Então, por isso, eu acho que o Matheus Pereira tem chance, sim, de ser convocado. Acredito que estará nessa convocação de amanhã. Kaique Bruno, acredito que não, que o Kaique Bruno não irá. Eu acho que foi mais essa ele estava na outra lista larga também, mas eu acho que não vai, não acredito que o Ancelotti vá convocar o Kaique Bruno, tá? Embora o Kaique Bruno venha fazendo um excelente campeonato, tá? Um excelente campeonato. E outro que eu acho que vai ser convocado é o Fabrício Bruno. Por quê? Ao lado do Léo Ortiz, para mim, são os dois melhores zagueiros que a gente tem atualmente jogando no futebol brasileiro. Tá? Então, assim, acredito que o Fabrício Bruno estará nessa lista de convocados. Então, assim, acredito que o Cruzeiro terá no mínimo 2 convocados para essa lista para os amistosos da seleção brasileira. Galera, no mais é isso. Deixe aqui nos comentários quem vocês acham que serão convocados desses 4 jogadores que eu falei. Caio Jorge, já acreditam na convocação do Caio Jorge? E aí, convocariam o Caio Jorge no lugar do João Pedro ou no lugar do Igor Jesus? Deixa aí nos comentários só para mim saber, beleza? No mais é isso, o Papai do Céu abençoe aí o dia de vocês, que seja um dia abençoado. Se inscreva no canal e dê aquela moral no meu trabalho, beleza? No mais é isso, Papai do Céu abençoe. Fui.